reabastecer para servi-lo cada dia mais e mais. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 16. Quem estava aqui na semana passada, domingo de manhã? No domingo de manhã eu exortei aqui os nossos homens, as nossas mulheres, os nossos pais, as nossas mães, e eu quero perguntar para você, homem, que ouviu aquela palavra de exortação de crescimento, se você já fez a sua inscrição para participar do nosso encontro de homens, que vai acontecer no sábado, dia 28, não é isso? Você já fez? Então olha, a sabedoria precisa te levar à prática. Você precisa praticar aquilo que você está aprendendo e ouvindo. Se você não fez a sua inscrição para esse encontro de homens, se você não colocou na sua agenda o culto de homens, coloque e faça. Essa é a melhor maneira de você crescer, se desenvolver e mudar essa realidade na sua vida, amém? Inclusive, talvez a sua esposa esteja esperando um posicionamento seu em relação ao retiro de casais. Talvez ela está com o coração cheio de expectativa e esperança para ir, e está aguardando você chegar e falar assim: meu amor, nós vamos, eu vou fazer esse investimento na nossa casa, na nossa família. Então que nós possamos nos posicionar e que nós possamos avançar nesse crescimento de maturidade, amém? Você que abriu a sua Bíblia em Lucas 14, verso 16, leia comigo por gentileza. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar na minha casa até que ela fique cheia. Então lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Este é uma palavra muito dura de Jesus em relação ao seu povo. E eu quero trazer aqui para vocês, nós estamos nessa série de mensagens anual, nós estamos na parte da temporada sobre o novo tempo debaixo da terra, e hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. E eu pensei muito sobre o que falar em relação a Jesus. Eu orei muito perguntando a Ele se eu deveria falar sobre o nascimento dEle, se eu deveria falar sobre a restauração que Ele nos traz. Há muita coisa que se pode falar a respeito de Jesus, mas Ele me instruiu em relação ao preço do discipulado, ao preço de seguir a Cristo, porque hoje há uma falácia de que seguir a Cristo não nos custa nada, de que seguir a Cristo é muito fácil, de que seguir a Cristo é algo extremamente normal. Mas quando nós olhamos para um texto como esse e tantos outros que há na Escritura, nós não vemos essa realidade. Portanto, essa é uma palavra para te alertar, essa é uma palavra para te fazer despertar, para que você possa acordar. Porque lá em Mateus 7,7, Jesus chega e muitos discípulos dizem: em teu nome eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu estava na igreja. E Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, antes que chegue este tempo, antes que possamos ouvir isso do próprio Cristo, ainda há tempo de acordarmos e mudarmos de vida. Qual que é o preço então para seguir a Cristo? Presta atenção, para você ser salvo não te custa nada. Não te custa nada não significa que não teve um preço. Não te custa nada porque alguém pagou esse preço. E esse preço não era um preço alto.
Era o maior preço que já existiu na história da humanidade, e Jesus pagou o preço da sua salvação. Portanto, nós somos salvos pela graça, mas não uma graça barata. Nós somos salvos porque Jesus pagou o preço da salvação, porque Ele garantiu, Ele foi o fiador da nossa vida eterna. E é exatamente por isso que nós acreditamos que um crente em Jesus, ele não perde a salvação. Por quê? Porque não foi Ele que pagou o preço, não é Ele que sustenta, não é esse crente que banca essa salvação, foi Jesus que morreu por ele, foi Jesus que o justificou no tribunal de Deus. Então, uma vez que Deus, Jesus Cristo, é o próprio fiador da salvação, eu e você não temos condição de perdê-la. Mas você pode me perguntar: Juan, e aquelas pessoas que frequentaram a igreja durante tantos anos, cresceram dentro da igreja, mas em determinado momento elas saem e elas cometem crimes e elas fazem barbaridades pela sociedade? O que você precisa entender é que nem todo mundo que está dentro da igreja é salvo. Nem todo mundo que cresceu dentro da igreja teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo, eles foram regenerados, eles foram transformados. Essas pessoas continuam pecando? Claro, porque até Jesus Cristo voltar, nós viveremos o processo da santificação, e no retorno de Cristo, nós receberemos um corpo glorificado, e então nesse momento estaremos completamente isentos do pecado. Percebe? Então, aquele que de fato foi salvo, por mais que ele peque, ele vai se arrepender. Por mais que ele peque, o Espírito Santo vai trabalhar na santificação dele. Para que você entenda o que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo. É um exemplo muito simplório, mas é para que você possa entender. Imagine que você acabou de casar e você quer comprar a sua casa própria. Você tem um sonho de ter a sua casa, mas você não tem nome para financiar. Seu nome está sujo no mercado, você não tem dinheiro para pagar a prestação dessa casa, e você também não tem uma reserva para pagar essa casa à vista. Então um dia você comentando com seus amigos, Jesus chega e fala assim: olha, deixa comigo, eu vou resolver o seu problema, eu vou te ajudar a comprar a sua casa. E aí essa pessoa diz assim: olha, mas como que você vai me ajudar? Eu não tenho nome limpo, eu não tenho como pagar a prestação, e eu não tenho o dinheiro todo para comprar essa casa. Aí Jesus olha para essa pessoa e fala assim: deixa comigo, eu vou comprar essa casa no meu nome, eu vou pagar essa casa à vista, e eu ainda vou ser aquele que financia o projeto e sustenta essa casa. É exatamente isso que aconteceu em relação à salvação. O nosso nome estava sujo, não tínhamos como comprar a salvação, não tínhamos como merecer a salvação, não tínhamos como nem retribuir a Deus a salvação, mas Jesus Cristo foi lá no tribunal dele, e Jesus Cristo resolveu o nosso problema, nos dando o privilégio, a oportunidade de receber de forma gratuita a salvação, de modo que, para que você seja salvo, você precisa apenas convidar Jesus para entrar no seu coração. Amém? Glória a Deus! Mas presta atenção, embora a salvação não tenha te custado nada, o discipulado te custa tudo. Embora você tenha sido salvo pela graça, nós aprendemos na Bíblia que a graça não é barata. Nós aprendemos na Bíblia que a graça não faz no meu lugar, que a graça é didática, que a graça é pedagógica, que a graça nos ensina a viver conforme diz as Escrituras. Então há um preço, e há um preço muito alto a ser pago em relação ao nosso discipulado. Para que nós possamos seguir a Cristo, é necessário que abrimos mão de muitas coisas, que possamos deixar para trás muitas coisas, para que possamos focar nele exclusivamente. Então qual o preço do discipulado? É a adoração. A adoração te forma a imagem do Criador. A idolatria te deforma a imagem do Criador. Para que você possa ser de verdade um adorador a Deus, para que você adore em espírito e em verdade, você precisa abrir mão de toda a idolatria do seu coração. E você pode pensar: não, eu não sou idólatra, porque eu não tenho uma imagem na minha casa. Não, eu não sou idólatra, porque eu não venero um bezerro de ouro. Você sabe quem é o pior idólatra? É o crente. Sabe por quê?
Porque o crente, ele vem num culto como esse, e ele canta muito, oferta muito, para que no final do culto, ele tenha convencido Deus a fazer o que ele quer. O pior idólatra é aquele que tenta fazer de Deus um ídolo. E há muitas idolatrias no nosso coração, que muitas vezes nós não percebemos. Então, para que você de fato seja um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, sabe o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, você precisa vencer a idolatria a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 9, verso 23. Se você estiver anotando, já coloca aí as referências para que você não se perca, coloque aí também o que você precisa fazer, para que ao longo dessa semana você possa orar em cima dessa mensagem. Porque o que faz uma pregação ser boa, não é o quanto você gosta dela ou não, o que faz uma pregação ser boa, é o quanto você está disposto a praticar e a viver. Mesmo que você não elogie, mesmo que você não agradeça ao final de um culto como esse, por uma palavra dessa, sabe o que me deixa mais feliz do que o seu elogio ou sua gratidão? É quando eu olho para a sua vida e eu vejo a transformação. Isso me renova, isso enche o meu balde, ver que Deus está agindo na sua casa, na sua família, transformando a sua história, é isso que Deus espera de você. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, este será salvo. Os pregadores hoje, os comentaristas, aqueles que estão no YouTube, eles estão associando o seguir a Cristo como uma vida apenas de benefícios pessoais. Eles estão associando seguir a Cristo apenas como uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento pessoal. E eles estão dizendo que para seguir a Cristo, você não precisa abrir mão de nada. Que Ele te ama como você é, que Ele te aceita como você é, que Ele vai entender você, que no final, no dia do juízo, Ele vai entender porque você fez aquilo, porque você merecia ser feliz. Você praticou aquilo porque você estava cansado e merecia um descanso. Só que todos os textos referentes ao dia do juízo não fala sobre isso. Fala sobre um Deus que primeiro instruiu a igreja e que no dia do juízo será justo para julgá-la. Então, embora você pense que Deus irá entender, deixa eu já te adiantar, Ele não vai entender as suas desculpas, porque tudo o que nós precisávamos fazer está aqui. E a palavra está dizendo, olha, aquele que quiser me seguir, ele precisa fazer o quê? Ele precisa negar a si mesmo. Você sabe o que é satanismo? Satanismo não é você adorar Satanás. Satanismo, nós aprendemos lá em Gênesis, o próprio Satanás ensinou o que era satanismo. Satanismo é quando você tira Deus do trono e você passa a ocupar este trono. É quando você tira Deus do centro e você passa a ocupar o centro da sua vida. Satanismo não é quando você coloca Satanás no centro, é quando você se torna o seu próprio Deus. É quando tudo o que você faz é pensando no seu benefício pessoal. É quando a partir do momento em que você se coloca nesse lugar, você só se relaciona com quem pode te beneficiar, você só se relaciona para extrair, para sugar as pessoas, você só trabalha pensando no que você vai receber, você toma decisões pensando nos benefícios futuros, você move a sua vida toda colocando como centro as suas necessidades. O pior satanista é aquele que é movido pelo estômago, é aquele que é movido pela falta. Por isso a Bíblia está dizendo, negue-se a si mesmo. E o maior exemplo disso é o próprio Cristo, que lá em Filipenses capítulo 2, abriu mão de tudo, se esvaziou, se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Ele é o nosso exemplo e ele está dizendo que nós devemos fazer o mesmo, tomar a sua cruz. A cruz é símbolo de sofrimento. A cruz é símbolo de sacrifício. Tomar a sua cruz é você estar disposto a sofrer pelos outros. É você estar disposto a ser perseguido pelo Evangelho. É você estar disposto até mesmo perder o seu emprego, mas não negar as verdades, os princípios e os valores. Então, quando eu nego a mim mesmo, eu estou disposto agora a sofrer perseguição.
Quando eu nego a mim mesmo, eu estou disposto a perder o meu emprego. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou disposto a sofrer para que o evangelho seja pregado. Mas quando eu não nego a mim mesmo, eu não estou disposto a carregar a cruz. Quando eu não nego a mim mesmo, eu não estou disposto a perder o meu emprego. Jesus vai entender. Então eu prefiro ser conivente, eu prefiro ser omisso, porque Jesus vai entender. Mas ele diz, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e quando você fizer isso, então você comece a me seguir. E seguir a Cristo não tem a ver com um discurso, ninguém segue pelo discurso. Hoje em dia, por causa das redes sociais, nós temos a impressão que seguir é muito fácil, porque você vai lá num botãozinho e você clica em seguir. Mas na verdade, você não está seguindo ninguém, você está acompanhando a vida dessas pessoas. E por causa das redes sociais, nós pensamos que estamos seguindo a Cristo, quando na verdade, nós estamos acompanhando o movimento do Evangelho. Nós estamos acompanhando pessoas que seguem a Jesus. Nós estamos acompanhando o reino de Deus se expandir, mas nós não estamos seguindo de verdade, porque seguir a Cristo é um estilo de vida. Qual o estilo de vida? Diariamente, negar-se a si mesmo, diariamente, tomar a sua cruz e diariamente, tomar a decisão por imitar a Jesus Cristo em todas as suas ações. Agora, quem é que está disposto a pagar esse preço? Todo mundo que está dentro da igreja? Não. Sabe quem é que está disposto a pagar esse preço? Deixa eu só trocar de microfone aqui. Sabe quem é que está disposto a pagar esse preço? Aqueles que de fato são salvos, porque aqueles que são salvos, eles reconhecem o caminho de Cristo. Aqueles que são salvos, eles têm dentro do coração um descontentamento santo, um desejo por imitar a Jesus Cristo. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço do discipulado. A segunda coisa que eu observo é que para sermos discípulos de Cristo, nós precisamos vencer a idolatria da família biológica. É isso mesmo que você ouviu. Nós precisamos vencer a idolatria da família biológica. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 14, é só você avançar alguns capítulos aí na sua Bíblia, 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Você pode ficar chocado com o título desse ponto, mas essa nos dias de hoje é sim uma verdade. Existe uma idolatria em relação a essa família biológica, e muitos têm colocado o pai, a mãe acima de Deus, muitos têm colocado o cônjuge acima de Deus, os filhos acima de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que fazem isso, eles estão desqualificados para serem chamados de discípulos de Jesus. Havia, querido, uma grande multidão seguindo a Cristo naquele tempo, e a multidão queria o quê? Os benefícios de Jesus Cristo. A multidão queria receber os milagres, a multidão queria receber as bênçãos, mas Jesus olha para essa multidão, e Ele está dizendo, olha, se você não negar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Se você não colocar a minha vida acima da sua casa, você também não está apto para ser o meu discípulo. O que nós, enquanto igreja, precisamos entender é que Deus, Ele ama a sua família, Deus ama a família, Ele projetou a família, e é exatamente por isso que Ele chama a atenção da multidão, dizendo, se vocês colocarem a família como primeiro lugar, vocês vão destruir as suas famílias. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento é colocar Jesus Cristo, o seu reino, a sua vontade, a sua noiva, acima da sua família. A palavra de Deus diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, as coisas de Deus e a sua justiça. Hoje nós vivemos um movimento terrível de desconstrução da igreja. As pessoas têm desconstruído o valor espiritual da igreja, e muitos cristãos estão caindo na lábia de Satanás. Mas em nenhum texto da Bíblia há uma desconstrução da igreja, pelo contrário. O que a Bíblia diz é que a igreja é a noiva de Cristo. O que a Bíblia diz é que a igreja é a pupila dos olhos de Deus. Então não tem como você amar Jesus Cristo se você não ama a igreja.
Não tem como você querer ter relacionamento com Deus se você não ama o reino dEle, a justiça dEle. Então a melhor coisa que eu e você podemos fazer pela nossa casa é colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Olha para o Éden. Quando Adão quebrou a sua relação com Deus, imediatamente ele quebrou sua relação com Eva. Sem a relação com Deus, houve uma quebra de relação no casal. E o que aconteceu com o filho desse casal, com os filhos desse casal? Caim vai e mata Abel. Tirar Deus do centro é uma tragédia familiar. Agora, por causa da nossa visão ocidental, nós colocamos em ordem sequencial: 1 Deus, 2 família, 3 igreja, 4 trabalho. Mas talvez a melhor perspectiva é você colocar Deus no centro. O reino de Deus no centro, e tudo gira em torno de Jesus Cristo, a sua palavra, a sua igreja, o seu reino e a sua justiça. Quando você, homem, coloca a sua esposa acima de Deus, você vai errar, mas você não vai estar sensível para ouvir o Espírito Santo, e você vai se tornar um carrasco dentro da sua casa. Quando você, mulher, coloca a sua família, os seus filhos acima de Deus, você vai fracassar com o seu marido e vai fracassar com os seus filhos. Agora, quando Deus está em primeiro lugar, sabe o que acontece? Você pode até errar, mas o Espírito Santo corrige o seu coração, Ele corrige o seu olhar, Ele ajusta a sua rota, e não tem nada melhor que você possa dar para a sua família do que o seu amor a Deus, do que a sua devoção a Deus, do que o seu servir a Deus, porque fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus, tira o egoísmo do nosso coração, tira o individualismo do nosso coração. A igreja vai nos modelando, ela vai nos ajustando, ela vai nos tornando pessoas melhores, e isso é a melhor coisa que você pode fazer pela próxima geração. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que nós precisamos fazer é vencer a idolatria ao dinheiro. Pula aí para Lucas 18, verso 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-te uma coisa, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você então terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Querido, Deus não condena você ter dinheiro, Deus não condena você ter uma grande quantidade de dinheiro, mas a palavra de Deus diz que não tem como você servir a 2 senhores, e a única coisa que Jesus vai chamar de Senhor não é os reis dessa terra, não são as autoridades políticas. A única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia é o dinheiro, porque Ele tem domínio sobre o nosso coração, Ele tem domínio sobre a nossa mente. Por causa do dinheiro, nós tomamos decisões absurdas. Por causa do dinheiro, nós nos sacrificamos em coisas que não deveríamos sacrificar. Porque o dinheiro muitas vezes se torna um Deus nas nossas vidas. Aqui nós vemos isso. Esse jovem, ele perdeu a verdadeira riqueza porque ele estava cego. Ele estava focado numa riqueza falsa. Esse jovem perdeu a riqueza celestial porque ele estava focado na riqueza terrena. Esse homem aqui perdeu uma grande oportunidade porque o dinheiro cegou ele. E quantas vezes o dinheiro não nos cega, faz com que nós não tenhamos mais amigos, faz com que nós não tenhamos mais vida, faz com que nós não tenhamos mais família. Nós colocamos o dinheiro acima de todas as coisas. Por isso Jesus disse o quê? É mais fácil, o quê? Um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. A Bíblia não está dizendo que é impossível um rico entrar no céu. A Bíblia está dizendo que é difícil. E por que é difícil? Porque o rico muitas vezes coloca a sua confiança aonde? Na riqueza. O rico coloca e deposita a sua vida no dinheiro. E quem confia no dinheiro não confia em Deus. Quem se entrega ao dinheiro não se entrega a Deus. E por que Jesus usa esse exemplo? Porque lá na Palestina o camelo era o maior animal que existia.
E o buraco da agulha era a menor coisa que existia. E ele quis mostrar para a gente a dificuldade que um rico tem de confiar em Deus. Querido, um rico que confia em Deus, ele é um instrumento poderoso no reino dos céus. Um rico que confia em Deus, ele é extremamente usado pelo Senhor. Ele cresce, prospera, transforma vidas. Por isso o diabo trabalha tanto para cegar os ricos. Porque cada vez mais ele vai entregar a sua vida ao dinheiro, e cada vez mais ele vai ser infeliz, triste, ele não vai conseguir olhar para o outro, focar no outro, e no final da vida ele vai se arrepender de tudo que ele fez. Portanto, se hoje você tem uma grande quantidade de dinheiro, o que Deus está falando para você é que você precisa colocar o seu coração nele, confiar nele. O dinheiro tem que ser o seu servo, o dinheiro tem que ser um instrumento nas suas mãos. A lógica do reino de Deus é completamente diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo, quanto mais você dá, menos você tem. Na lógica do reino de Deus é diferente. Quanto mais você dá, mais fiel você é, e porque você é fiel, mais o Senhor te confia, porque o que Ele quer é abençoar mais e mais vidas. Amém? Há 4 imperativos aí nesse versículo. Vende tudo que tem, dê dinheiro aos pobres, adquira o seu tesouro nos céus e depois venha me seguir. Querido, se você observar que ao longo de toda essa mensagem, Jesus vai pedir para cada tipo de discípulo uma coisa diferente. Para alguns ele vai falar, deixa pai e mãe. Para outros ele vai falar, deixa o dinheiro. Para cada discípulo ele vai falar uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que te impede de viver exclusivamente para Ele. Agora, quer perder alguma coisa na sua vida? Quer perder qualquer coisa na sua vida? É muito simples. É só você colocar no lugar de Deus. E Ele vai pedir para você sacrificar. E Ele vai pedir para você deixar aquilo. Então, pode ser que para você seja o dinheiro. Para outros aqui, é esse amor excessivo à família biológica, a ponto de idolatrar a família biológica. Para outros, vai ser o amor próprio. O que será que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Em quarto lugar, se você quer ser um seguidor de Cristo, vença a idolatria da carreira. Mateus capítulo 4, verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram a Cristo. Queridos, seguir a Cristo é o maior projeto da sua vida. Não existe nada maior e nem melhor do que o privilégio de ser um seguidor de Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que ser um embaixador de Cristo nessa terra, de ser a manifestação visível de Deus. Não existe nada melhor do que Deus usar você como manifestação de quem Ele é, para suprir as necessidades, para cuidar, para abençoar, para proteger, para guardar. Portanto, esse projeto, ele é muito maior do que qualquer outra profissão. Você já parou para pensar que muito do que a gente faz vai ser esquecido? Muito do que a gente faz vai ficar. Muito do que a gente faz não tem significado e nem propósito. Mas Deus está te dando o privilégio de lá na sua profissão, de lá na sua vocação, de lá na sua carreira se tornar um pescador de vidas, se tornar um homem, uma mulher de Deus que tem significado, que sabe de onde veio, que sabe para onde vai, que sabe inclusive o que tem que fazer. Esse é o maior privilégio que Deus nos deu. Agora, para sermos pescadores de vidas, nós temos que aprender com os pescadores, porque eles têm que ter paciência, é verdade ou não é? Quantos aqui gostam de pescar? Quem não gosta é porque é muito ansioso, é verdade ou não é? Porque para pescar tem que ter paciência. Para pescar você tem que ter perseverança. Eu mesmo já levei meus filhos inúmeras vezes em pesca e pague. E é triste, mas você vai num pesca e pague que tem um lago cheio de peixe e não consegue pegar nada o dia inteiro. Não tem nada mais frustrante do que isso. Se você tem um bom pesca e pague, que você garante que eu vou lá levar meus filhos, eles vão pegar um peixe, me fala que eu preciso conhecer esse lugar. Mas para você pescar tem que ter o quê? Paciência. Você tem que ser perseverante. E outra coisa, você não pode chamar atenção para si.
O pescador, ele tem que estar invisível ali. Os peixes não podem reconhecer a presença dele. Para sermos pescadores de vida, nós temos que ter paciência, porque talvez não é na primeira que o peixe vai pegar a isca. Talvez você vai ter que jogar muita isca até que ele entenda o que está acontecendo. Você tem que ser perseverante. E em terceiro lugar, você precisa passar desapercebido. O problema de muito pescador é que está chamando a atenção para si. E aí está afastando os peixes. Nós temos que passar desapercebido, e a glória da pescaria tem que ser dada a quem? A Jesus Cristo. Aquele que realmente salva a vida das pessoas. Deus não está pedindo para você abandonar o lugar que você trabalha, o lugar que você estuda. Sabe o que Deus está falando com você? Não desperdiça esse tempo que eu te dei. Não desperdiça esse trabalho que eu te dei. Não desperdiça esse estudo que eu te coloquei. Você está lá para ser igreja naquele lugar. Você está lá para ser luz do mundo e sal da terra. Você está lá para ser a manifestação visível do meu reino. Então, não existe trabalho ruim. Não existe lugar ruim. Existe lugar sem crente, porque quando o crente entra, a manifestação de Deus é visível naquele lugar. Onde a luz chega, as trevas vão embora, e Ele está dizendo para você: eu quero que você tenha uma vida de significado e uma vida de propósito. Amém? Em quinto lugar, vença a idolatria do autossustento. Mateus 6,31, o texto diz assim: portanto não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. A ansiedade em relação ao futuro tem a ver com alguém que está colocando a confiança no dinheiro. A ansiedade em relação ao futuro tem a ver com alguém que está colocando a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus. Olha para o Gênesis antes da queda. Deus primeiro fez tudo o que o ser humano precisava e depois Ele colocou Adão ali. Se o homem se movesse pelo propósito e não pela falta, ele não sofreria com doenças emocionais. Mas as nossas doenças emocionais surgiram no momento em que nós tiramos o propósito de foco e nós colocamos a proposta como foco. Porque agora eu não sei se aquilo que eu planto eu vou colher, eu não sei o que será de mim amanhã, e é isso que tem nos destruído. Mas eu quero trazer para vocês a diferença entre a convicção da eternidade e a expectativa do futuro. Há uma grande diferença entre você ter convicção da sua eternidade e você ter uma expectativa em relação ao seu futuro. A expectativa em relação ao futuro nos deixa ansiosos, porque a expectativa é um desejo egoísta de ser satisfeito. A expectativa é você aprisionar pessoas, situações e lugares para que elas te correspondam. E toda vez que você olha para o futuro com expectativa, você vai ficar ansioso, porque você não sabe se as pessoas que estão ali no seu futuro estarão comprometidas em satisfazer os desejos do seu coração. A grande verdade é que ninguém está comprometido em satisfazer os desejos do seu coração. Por isso que a expectativa sempre nos frustra. Você tem que trocar a sua expectativa em relação ao futuro pela convicção da eternidade. O que é a convicção da eternidade? É você saber que Deus não falha. É você saber que Deus é Pai. É você saber que Deus sustenta. É você saber que Cristo já venceu todas as coisas. É você saber o final da história e que no final da história nós seremos mais do que vitoriosos. É você saber que Jesus Cristo está preparando as suas moradas. E quando você tem convicção desse futuro, você vence a ansiedade. Quando a gente sabe o final da história, o jeito de viver a história é diferente. Quando você entende aquilo que Jesus está fazendo, o seu jeito de passar pela vida é completamente diferente. Então, ainda que eu passe por tribulações, porque nós passaremos, ainda que nós enfrentamos tempestade, porque isso é normal, nós passaremos com confiança. Por quê? Porque Jesus já venceu todas as coisas. Ele já venceu a morte, Ele ressignificou a morte não é o fim, é a passagem para um novo tempo. Ele já venceu todas as doenças, Ele já venceu todos os males. Então o meu fim é um fim vitorioso. Então eu não preciso temer, eu não preciso ficar assustado, eu posso passar com mais tranquilidade. Querido, presta atenção na natureza. Toda a natureza depende de quem? Olha, eu comprei umas plantas lá para casa.
E se você for lá, é uma tragédia. Porque a gente não consegue manter aquelas plantas vivas. Na verdade, é uma injustiça, né, meu amor? Porque meu amor tem conseguido manter algumas vivas sim. Então a gente tem que glorificar a Deus por essas poucas que estão sobrevivendo. Na verdade, elas são mais resistentes. O cara falou lá da floricultura. Mas é um desafio para a gente. Agora, quando você vai na floresta, quando você vai na mata, você observa que as plantas estão vivas, cheias de cores, elas permanecem frutificando, por quê? Porque quem cuida delas é o Criador. Elas dependem única e exclusivamente de Deus, e pasmem você, Deus não falhou nem um dia sequer. Ele estava lá, cuidando, protegendo, guardando. Eu tenho uma palmeirinha na minha casa, que ela está quase morrendo, seca. Eu já não sei o que fazer com ela, para ela viver. E eu fico chocado, porque quando eu ando pelo centro da cidade, quando eu ando às vezes pelo interior, eu vejo umas palmeiras vivas, vibrantes, e eu fico pensando, meu Deus, não tem ninguém para cuidar delas, e elas estão assim, lá em casa, que a gente está cuidando todo dia, ela está morrendo, mas é isso. É Deus que está cuidando lá. É Deus que está fazendo. Então, se Deus faz isso pela natureza, imagina o que Ele não vai fazer por você que é filho dEle. Se Deus cuida da natureza, imagina como Ele não vai cuidar de você. Em sexto lugar, vença a idolatria da justiça própria. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você já observou que hoje as pessoas, elas têm um senso de justiça muito apurado? Já observou que hoje todo mundo tem um senso de justiça muito aprimorado? E essas pessoas estão sendo enganadas por Satanás, e elas estão pecando, achando que estão glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o que elas estão chamando de justiça, não é justiça. Porque a justiça que nós estamos enxergando nas pessoas hoje, não é a justiça de Deus, é a justiça própria. É a justiça própria, é a autojustiça. São pessoas que ficam indignadas quando não são bem tratadas. São pessoas que ficam frustradas quando alguém faz aquilo que elas não esperam. Então Satanás está enganando, porque isso não é a justiça de Deus, isso é pecado, isso é orgulho, é você se achar maior do que os outros, melhor do que os outros. Aí você começa a pensar o seguinte, mas eu sou o Juan, como é que não me cumprimentou? Eu sou o Juan. Como é que me tratou mal? Depois de tudo, eu sou o Juan. Então quando nós nos colocamos acima dos outros, nós vamos ficar frustrados. Porque nós queremos que os outros nos tratem como senhores. Nós queremos que eles nos tratem como se fôssemos deuses na terra. E isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus não tem a ver com benefício próprio. A justiça de Deus tem a ver com benefício da família. A justiça de Deus tem a ver com cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. A justiça de Deus tem a ver com aquele que tem muito, cuidando de quem nada tem. Com o crente repartindo, suportando, abençoando, cuidando. Então, se o que você está sentindo é um sentimento de injustiça com você, cuidado, porque isso é pecado. A Bíblia diz que nós temos que imitar a Cristo. E Jesus Cristo abriu mão da sua glória, abriu mão de todas as coisas, se esvaziou, tomou a forma humana e obedeceu até a morte e a morte de cruz. Querido, o escravo, você acha mesmo que ele espera aplauso no final do dia? Você acha mesmo que o escravo espera elogio no final do dia? Você acha mesmo que o escravo tem coragem de chegar para o seu senhor e reclamar? Por quê? Porque o escravo não tem direito a nada. Ele sabe disso. E nós deveríamos nos portar dessa maneira. Nós temos, enquanto cristãos, obrigações. A obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, a servir as pessoas, a repartir, a cuidar. Deus nos abençoa para que nós sejamos abençoados? Sim ou não? Para que nós sejamos abençoadores. Sabe o que é uma maldição? É uma bênção mal usada. É quando você retém aquilo que Deus te deu. Então aquele dinheiro que Deus te deu, que poderia beneficiar a família, agora se transforma em motivo de briga e discórdia, porque você não soube usar o privilégio que Deus te deu. Em sétimo lugar, vença a idolatria da falsa santidade. Mateus 7, verso 3.
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o seu cisco, quando você tem uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe por que há no nosso meio tanta falsa santidade? Porque nós não estamos próximos de Jesus Cristo. Porque quando você está perto da luz, a luz mostra as imperfeições. Quando você está perto de Deus, que é santo, que é justo, que é puro, você começa a enxergar os seus defeitos. Quando você jejua, tudo que estava escondido ali, tudo que estava em oculto, começa a vir à tona para que você seja tratado. Agora, quando a gente está longe de Deus, quando nós estamos distantes de Jesus Cristo, sabe como é que a gente pensa? A gente acha que nós somos mais espirituais do que os outros. A gente acha que aquilo que nós conquistamos, que o lugar em que chegamos foi por merecimento. Afinal, olha como eu tenho vivido, olha o que eu faço. E aí a gente começa a julgar os outros. Fulano está assim, jogado na rua por causa da decisão que ele tomou. O outro está passando por isso por causa do que ele fez. Então nós nos colocamos acima, mas essa é uma falsa santidade. Porque Isaías, quando chegou perto de Deus, o que ele disse? Ele gritou: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. E você, se estivesse diante de Cristo, você gritaria o quê? Se você não sabe responder, você já está distante demais para perceber o que está impuro na sua vida. Se eu estivesse ali, eu gritaria assim: ai de mim, que sou um homem impuro. Não toca só nos meus lábios, toca na minha mente, toca na minha visão, toca nos meus ouvidos, toca no meu coração, toca nas minhas mãos, toca no meu corpo, porque eu sou todo impuro e eu careço da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós precisamos entender que todos nós aqui somos pecadores. E se você ainda não caiu naquilo que o seu irmão caiu, você tem que vigiar, porque a chance de você cair é muito grande. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, e essa falsa santidade, ela é consequência de orgulho espiritual, e esse orgulho pode fazer você cair. Então você precisa pedir ao Espírito Santo, porque é Ele quem convence um homem de todo mal. Eu nessa manhã, com a minha palavra, não tenho o poder de convencer você da vida que você tem levado, mas o Espírito Santo sim, o Espírito Santo pode te mostrar. Então ore dizendo: Espírito Santo, prova os meus pensamentos, prova as minhas motivações, prova as minhas intenções, testifica o meu coração, e se eu estiver errado, não me deixe permanecer no erro, ajusta o meu olhar. A oitava coisa: vença a idolatria da estabilidade. Mateus 9:9. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Você já parou para pensar no quanto que a estabilidade de vida hoje se tornou um Deus? As pessoas, por causa da estabilidade, passam dias, meses, anos estudando para alcançar a estabilidade. As pessoas passam dias, meses, anos, trabalhando 15, 20 horas por dia para alcançar a estabilidade. Mas eu te pergunto, e para conhecer a Deus, quantas horas, quantos dias, quantos meses, quantos anos você está dedicado exclusivamente para conhecer a Deus? E para ter relacionamento com Ele? E para servir a igreja de Jesus, quantos dias, quantas horas, quantos meses, quantos anos? Percebe que você tem colocado a estabilidade acima do próprio Deus? Só que aí há um problema, porque nada nessa vida gera estabilidade. O seu emprego não garante nada, a pandemia provou para a gente, veio a pandemia e fechou tudo. O seu dinheiro não garante nada, vem a inflação e destrói o seu dinheiro, acaba com ele. O seu currículo não garante nada. Amanhã você pode acordar doente e não tem como trabalhar mais. A única coisa que traz estabilidade para você é o próprio Deus, que garantiu a sua vida eterna. Mas você tem colocado outras coisas no lugar dele. E se você faz isso, você não tem sido um discípulo de Cristo. A nona coisa é que você precisa vencer a idolatria dos benefícios terrenos.
Então Pedro respondeu: não deixamos tudo para te seguir? O que será de nós? Em outras versões está escrito assim: o que nós ganharemos com isso? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O apóstolo Pedro está aqui dizendo para Jesus: olha, nós não estamos aqui te seguindo, eu não abri mão da minha carreira de pescador para te seguir. Quais são os benefícios que eu vou ganhar em troca? O que o Senhor vai me dar aqui nessa vida em troca da minha entrega? E o que Jesus diz? Jesus corrige o olhar de Pedro, Jesus corrige o coração dele, Jesus corrige a motivação dele, dizendo para ele: Pedro, aqui nessa vida, pode ser que vocês não sejam beneficiados por serem meus seguidores, mas eu garanto para vocês a vida eterna, e lá não haverá nem choro, nem tristeza, nem doença, nem morte, nem desigualdade social, nenhum motivo mais para você sofrer. Eu te garanto uma coisa que você jamais experimentou, mas enquanto você estiver aí me seguindo, seja fiel. Deixa o Espírito Santo ajustar o teu coração nessa manhã, porque talvez você veio aqui e entregou o seu dízimo pensando: Deus, então no próximo mês vai ser diferente, né? Minha vida financeira vai estar diferente, né? Talvez você veio aqui, ofertou e você está dizendo: Deus, então aquele problema lá está resolvido, né? Talvez você jejuou, talvez você orou e você está assim: agora Deus, chegou a sua vez de fazer. E o Espírito Santo está dizendo: olha, pode ser que eu não faça nessa vida, mas eu garanto para você que essa vida vai passar, e ela é só isso daqui em relação a toda a eternidade. E eu garanto para você que quando esse período de sofrimento passar, você nunca mais vai sofrer outra vez na sua vida. Então não vale a pena você querer um benefício passageiro em troca de um sofrimento eterno. Não vale a pena você querer um dinheiro passageiro em troca de uma riqueza eterna. Abra mão disso nessa vida e foque naquilo que eu estou preparando para vocês na eternidade. E por último, vença a idolatria dos prazeres da carne. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Queridos, está chegando o momento em que as pessoas vão perceber que a Bíblia não é balela. As pessoas já estão vendo tudo o que está acontecendo e elas estão encontrando respaldo nas Escrituras. Um livro que foi escrito há tantos e tantos anos atrás, falando do que está acontecendo hoje. Está chegando o momento em que as pessoas vão ver que a Bíblia não é um conto de fadas. O tempo é chegado. É como se hoje fosse 4, 5 horas da manhã, e Jesus está batendo a porta do seu quarto dizendo: você precisa acordar, porque o sol vai raiar. Você precisa acordar, tomar um banho, vestir uma roupa nova, porque o dia está nascendo. Só que tem crente dizendo para Jesus: só mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos, me deixa dormir só mais um pouquinho, eu preciso só conquistar mais algumas coisas, eu só preciso chegar nesse nível de estabilidade para depois eu entregar minha vida para o Senhor, eu só preciso curtir só mais um pouquinho. Mas querido, não tem como parar o tempo, não tem como atrasar aquilo que Jesus quer fazer. Os demônios chegaram para Jesus e disseram o quê? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque eles jogaram uma tempestade no lugar que não tinha, para tentar atrasar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo calou a tempestade e chegou na hora que tinha que chegar. Nada vai atrasar Jesus Cristo. Ele está vindo. Para de pedir para Ele mais 5 minutos. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, se arrependa. Sabe por quê? Porque Satanás mentiu para você. Ele mentiu dizendo que arrependimento traz tristeza.
Ele mentiu para você dizendo que arrependimento vai trazer privações, que arrependimento vai fazer com que você viva uma vida ruim. Ele mentiu para você e por causa disso você tem medo de se arrepender. Você tem vergonha de se arrepender, mas vale a pena se arrepender. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, quando se arrependeu, ele não foi aceito como um funcionário, como ele pensou que seria. Ele foi aceito como filho. O pai não colocou o dedo na cara dele e o culpou pelo que ele fez. O pai abriu os braços e o recebeu com um abraço apertado. O pai leva ele para dentro da casa e prepara uma festa. Não preparou uma condenação, um castigo, preparou uma festa. O pai colocou anel, deu capa, deu sandálias. É isso que está esperando você. É isso que o arrependimento vai gerar na sua vida. O ladrão naquela cruz, quando se arrependeu, Jesus não olhou para ele e falou assim: agora todo mundo aqui sabe que você é o pior de todos. Agora todo mundo aqui vai olhar para você e eles vão dar risada de você. Não. Jesus olhou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Me mostra uma cena de arrependimento na Bíblia que trouxe destruição. Me mostra uma cena de arrependimento na Bíblia que trouxe humilhação. Todos que se humilharam foram exaltados. Todos que se arrependeram foram recebidos com festa. Essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você, essa é uma palavra para a nossa igreja. Nós não podemos mais continuar vivendo da maneira como temos vivido. Talvez você entrou aqui pensando: eu não sou idólatra. Mas a verdade é que se não abrirmos os nossos olhos, todos nós nos colocaremos no lugar de Deus. Todos nós buscaremos adoração ao nosso nome, veneração a quem somos. Todos nós colocaremos as nossas necessidades à frente da justiça de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Para alguns, Jesus pediu que deixasse os bens materiais. Para outros, Jesus disse: desfaça do dinheiro que você tem. Para outros, Jesus disse: deixe a sua família biológica. Para outros, Jesus disse: deixe a sua carreira, deixe a sua estabilidade, deixe a sua garantia do futuro. Abandone os benefícios pessoais. O que o Espírito Santo está dizendo para você deixar para trás? Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, Ele não pediu porque Ele queria que Abraão matasse Isaque. Ele só queria que Abraão reorganizasse no seu coração quem era o verdadeiro Deus, que Abraão não se apegasse à promessa, mas ao Deus da promessa, que ele não amasse mais o seu filho do que a ele mesmo. E talvez Deus esteja pedindo para você sacrificar algo nessa manhã, mas não é porque Ele quer que você perca isso, é porque Ele quer ajustar a sua mente, o seu coração. Ele está dizendo para você: se hoje você sacrificar, eu posso fazer mais, porque o teu coração vai estar no lugar certo. Eu posso abençoar mais, porque você será um abençoador. Você terá mais intimidade comigo, porque nada impedirá mais o nosso relacionamento. Quando Deus nos pede, Ele não pede para subtrair, Ele pede para somar. Quando Deus nos pede, Ele não pede para tirar, Ele pede para multiplicar. E o que Ele está pedindo para você é: saia do trono da sua vida e me deixe ocupar este lugar. Não me tenha apenas como seu Salvador, mas principalmente como o Senhor dos teus pensamentos, o Senhor dos teus sentimentos, o Senhor das tuas emoções, o Senhor das tuas decisões. Mas a pergunta que não quer calar: você está disposto a abrir mão, a sacrificar qualquer coisa para colocar Deus no centro? Você está disposto
a sair de fato do trono da sua vida e deixar Ele ocupar esse lugar, deixa o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo te dar coragem, assim como deu coragem para Abraão sacrificar Isaac, assim como deu coragem para Mateus abrir mão da estabilidade da carreira, assim como deu coragem para Pedro a abandonar o seu emprego. Deixa o Espírito Santo te dar coragem nessa manhã, para que Jesus se torne o centro da sua vida. Se nessa manhã você está tomando a decisão de deixar Jesus ocupar o centro da sua vida, se nessa manhã você está sacrificando os seus Isaques, seja o que for, eu quero convidar você a ficar de pé, para que como igreja nós possamos orar por você, porque há uma batalha no mundo espiritual para que você não faça isso, há uma batalha neste exato momento, para que você continue resistindo ao mover do Santo Espírito de Deus, há uma luta nesse tempo, para que você continue com um coração idólatra, com um coração orgulhoso, com um coração arrogante. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está de pé, porque aqueles que estão se colocando de pé, eles estão se posicionando, Pai, diante do mundo espiritual, eles estão dizendo: Satanás, você perdeu, reino das trevas, vocês perderam, demônios, potestades do ar, príncipe dos ares, vocês perderam. Eu não sou mais o centro da minha vida, eu não vivo mais para ser glorificado, eu vivo agora para glorificar a Deus. Eu não vivo mais para ser adorado, eu vivo agora para adorar a Deus. Eu não vivo mais para ser servido, eu vivo para servir a Deus. Eu não vivo mais para ser bajulado, eu vivo para amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Satanás, arreda-te daqui, se coloque em retirada, porque essa igreja não se reúne mais para se autossatisfazer, mas para glorificar o nome do único que é digno de receber todo louvor e toda adoração, e esse nome é Jesus Cristo. Mais do que honrar a nossa família, Deus, nós queremos honrar o Senhor. Mais do que honrar as autoridades eclesiásticas, nós queremos honrar ao Senhor. Mais do que honrar as autoridades políticas, nós queremos honrar ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, tira do nosso coração, arranca do nosso coração todo o traço de idolatria, toda a sujeira de idolatria. Tira do nosso coração o comércio, tira do nosso coração, Deus, o desejo pelos benefícios dessa terra, e finca os nossos olhos da eternidade. Levanta os nossos olhos aos céus, porque nessa vida nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados, nós seremos injustiçados, nós seremos apedrejados, mas nós glorificaremos o Teu nome, porque este mal é um mal passageiro, esse sofrimento é um sofrimento passageiro. Virá o tempo, e a Tua palavra diz que esse tempo é chegado, em que o Senhor nos levará para estar com o Senhor durante toda a eternidade, e o nosso coração é grato, ele se enche de esperança por esse tempo, Pai, de gozo eterno, por esse tempo de amor aperfeiçoado, por esse tempo, Deus, de alegria. Nós nos rendemos de maneira espiritual ao Senhor, e nós declaramos que o Senhor é o único Deus, o único Deus, o único Deus. Nós queremos dizer que o Senhor é o único Deus, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja de Jesus diz: querido, eu quero te ensinar uma coisa.